Oi, gente, tudo bem com vocês? Boa noite. Finalzinho de sexta-feira, tá chovendo aqui no Rio de Janeiro. E eu queria pensar um pouquinho sobre algumas coisas que eu tenho visto por aí nesse mundo gospel, né? Eu não sou uma pessoa, eu geralmente não falo nada com relação ao mundo gospel aqui, aqui na página, né? Não uso a página para isso. Mas nos últimos 2 anos aí, esse tempo de pandemia, eu passei a estudar bastante, pensar um pouco mais sobre a profundidade da palavra de Deus. E apesar de ter lido a Bíblia muitas vezes, esses 2 últimos anos eu passei a enxergar o texto bíblico de uma forma diferente e bem mais interessante. Pois então, ao longo desses anos, eu tenho visto personalidades que se dizem cristãs com comportamento nem um pouco condizente com aquilo que elas falam. Não tô me colocando aqui como padrão para ninguém. Sou um ser humano, tenho meus problemas, tenho os meus erros, tenho as minhas falhas, mas também tenho um Deus a quem eu me reporto e diante de quem eu me coloco com muito temor. Ao longo desses meus quase 40 anos ou mais de 40 anos de vida cristã. E ao longo desses anos eu tenho visto que a cada dia se levanta uma geração de crente fraco que vai para a rede social, fica famosinho e começa a pregar um evangelho mentiroso. Um evangelho onde pode-se fazer de tudo, pode-se viver de qualquer maneira. Um evangelho onde você não precisa ter compromisso com ninguém. Basta dizer que Deus é amor, que Deus habita em mim e que está tudo certo. Só que não é assim, meus queridos. Não é assim. Não existe evangelho self-service. Self-service é comida que você come no restaurante. A Bíblia não. O reino de Deus não. O reino de Deus ou você vive de acordo com a palavra que Deus ensina, ou você não faz parte dele, de forma alguma. Primeiro que Deus não passa a mão no pecado de ninguém. E a maior prova disso é a gente fazer uma leitura apurada do texto bíblico, desde lá de Gênesis. O grande homem de Deus, Abraão, o pai da fé, um camarada que é respeitado em 3 religiões, no cristianismo, no judaísmo e no islamismo, foi um homem de Deus, que foi considerado amigo de Deus, mas foi um homem que pecou. Ele cometeu pecado. Ele se arrependeu do pecado dele, depois a vida dele mudou. Mas Abraão pecou. E isso é citado, é mostrado claramente na Bíblia. Por quê? Porque Deus não passa a mão no erro de ninguém. Mais à frente a gente vê a história se repetindo na vida de Isaac. Isaac comete o mesmo erro do seu pai. E depois ele conserta tudo. E Deus deixou isso escrito para a gente ver. Jacó, o neto de Abraão, José foi o cara ali que salvou a história do Egito, vamos dizer assim. Mas ele também deixou de confiar em Deus em determinado momento, quando ele estava lá no cárcere. Quando ele achou que falando com o copeiro, para o copeiro conversar com o faraó, que pudesse lembrar dele e tal. Naquele momento ali, José estava deixando de crer, estava sendo incrédulo. Mas está escrito lá na Bíblia. Sabe para quê? Para eu ver. Para eu não achar que o texto bíblico mostra super-homens e super-mulheres. Não mostra não. Deus não passa a mão no pecado de ninguém. E ele deixa isso bem claro em todo o texto bíblico. E aí, se a gente for continuando, a gente vai vendo a fraqueza lá de Moisés. A gente vai ver como o povo de Israel se comportou. O povo de Israel viveu 400 e poucos anos ali no meio do Egito, completamente envolvido numa sociedade idólatra. E uma das primeiras coisas que Deus teve que ensinar para eles foi que eu sou o único Deus. E a gente pensa que Israel aprendeu? Não, não aprendeu. Israel se manteve muitas vezes idólatra, querendo usar as duas, querendo crer em vários deuses e colocar Deus no meio. Impossível.
impossível. Ou você adora Deus, ou você adora os seus deuses. E os seus deuses, às vezes, não são deuses estátuas, não são imagens. Às vezes, os seus deuses estão dentro de você. A sua fama, a sua inteligência, a sua capacidade de se comunicar, aquilo que você faz, os seus amigos, a tua profissão. Às vezes é isso que é o Deus da sua vida. E aí eu começo a ver nesse meio gospel pessoas que se envolvem tanto com a fama a ponto de fazer da sua vida cristã uma carreira. E aí acaba tudo. Porque está no meio gospel, ao invés de ser um cantor gospel, não, ele acha, essa pessoa acha que ela é um cantor, que ser um cantor gospel é ter um ministério, e nem sempre uma coisa está agregada à outra, está atrelada à outra. Nem sempre. Olha, eu fico olhando essas coisas assim, e eu fico pensando na minha própria vida, como eu me esforço para dar um bom testemunho onde eu estou, junto com os meus familiares, junto com os meus colegas de trabalho, diante dos meus alunos. Que crente eu sou nesses lugares. E eu preciso ser tão crente a ponto de entender que aquilo que eu faço ou deixo de fazer pode ser pecado, e Deus não se agradar daquilo. Não é ficar pensando só em Deus, passando a mão nos meus erros para... porque se eu fizer assim eu vou alcançar aquela pessoa. Deus não faz isso. Deus não passa a mão no pecado de ninguém. Não faz. E Ele deixou muitas histórias claríssimas na Bíblia, para a gente não se criar com esse tipo de coisa. Vou continuar no outro vídeo.